Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados e queridos irmãos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um Devocional Examinai, onde estaremos examinando a palavra de Deus, meditando em sua palavra. É de extrema importância que você preste bastante atenção naquilo que vamos falar. E desta vez iremos fazer uma série de vídeos examinando o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, onde nós iremos tratar sobre o seguinte tema: permanecei em mim. Então iremos tratar ali, iremos examinar todo o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. Você não pode perder, pois estaremos tratando de assunto aqui de extrema importância para a sua vida. Desde já, quero te agradecer por ser inscrito no nosso canal e estar aqui recebendo edificação da palavra de Deus. Que você possa curtir, deixar o seu like, compartilhar, porque isso é importante para que o canal continue crescendo e vidas sejam restauradas e edificadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Neste vídeo vamos ficar aqui no versículo 1 e no versículo 2. Iremos fazer a leitura, que você possa pegar sua Bíblia, sua caneta, seu papel e examinar a Escritura juntamente conosco. Amém? Leiamos a palavra de Deus, João capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Versículo de número 2: Todo ramo que está em mim e que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, observando a palavra de Deus aqui, no versículo 1, podemos fazer uma meditação, uma examinação sobre este versículo, que entre as árvores bíblicas estão a amendoeira, a palmeira, a oliveira e a videira. Veja que a amendoeira, em outros contextos, ela foi utilizada para tipificar os gomos naturais do candeeiro do tabernáculo de Moisés, a fim de projetar um ensino do fruto do Espírito Santo. Agora, se observarmos a palmeira ela foi usada por Deus para simbolizar os querubins da glória, por causa de suas folhagens e cachos. A oliveira ela foi utilizada para tipificar a natureza humana de Cristo sem pecado e revelar a fonte de unção e devoção de nosso Senhor. O que em si era uma contraposição à natureza humana, comparada à madeira de acácia, cheia de nós e de difícil uso, que também simboliza a natureza humana cheia de pecados. Mas observe que Jesus Cristo utilizou a videira, de onde saiu o vinho como representação da vida, da alegria, da prosperidade e de seu governo. Por causa da vida e seus frutos, Israel é tipificado profeticamente no Antigo Testamento como uma videira e os gentios como jambuzeiros bravos. Então, observando aqui, podemos trazer aqui algo surpreendente, onde ele nos surpreende ao dizer que o Pai é o lavrador. O Pai é o lavrador
Imagine Jesus Cristo em meio a uma plantação de uvas, né? Um vinhedo juntamente ali com os seus discípulos, ensinando, falando ali para aqueles homens que acompanhavam ele todos os dias, né? E ele ensinava os seus discípulos e ensinava a multidão. Imagine que ele esteja em um vinhedo, onde ali aquelas plantações de uvas estavam assim brotando, os seus ramos verdes, os seus galhos verdes e com cachos de uvas viçosas. Então imagine essa cena e Jesus dizendo: Ele nos surpreende ao dizer que o Pai é o lavrador, o agricultor, o viticultor, dono da terra e da vinha, o negociante, paciente, o produtor. O agricultor tem uma relíquia em sua terra, a videira verdadeira, a original. As outras não são originais, como o primeiro Adão. Cristo é a videira verdadeira, da onde sai a seiva que alimenta os galhos, os ramos. Cristo é o original. As outras não são originais, como o primeiro Adão. Não produzem conforme os planos do Pai, como ela produz. O Pai tem na sua vinha a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira que contraria o caráter tipológico da videira falsa de Jotão. Precisamos analisar essa videira de Jotão. O segundo aspecto dentro do versículo 1 é que a videira falsa de Jotão amava a sua doçura, mas a videira comeu ervas amargas e os homens lhe deram fel por causa de seu projeto de redimir os homens, além de abdicar do seu fruto, até que estejamos com ele no reino de seu Pai. Nós podemos analisar em Juízes capítulo 9, versículo 11, e Mateus 26, versículo 29, fazer esse paralelo, né? Aqui está falando sobre Jesus Cristo pendurado no madeiro quando deram fel para Jesus. O terceiro aspecto que podemos observar, a videira falsa vista por Jotão não abria mão de seu bom fruto, mas a videira verdadeira investiu a si mesma como o fruto principal, vertendo seu sangue para santificar os homens, como está escrito em João capítulo 6, versículo 53. O quarto aspecto é que a videira falsa vista por Jotão não quis labutar sobre as outras árvores, mas a videira verdadeira enfrentou Satanás em favor dos homens. E o quinto aspecto é que a videira falsa vista por Jotão entregou o domínio ao espinheiro, mas a videira verdadeira triunfou sobre as obras de Satanás e tomou a sua coroa de espinho na cruz, mostrando o seu triunfo sobre o poder do espinheiro. A videira é verdadeira quando o Pai é o lavrador. Então, eu gostaria de ler aqui a parábola de Jotão, que ela é uma prefiguração do que Cristo viveu em seus dias. Juízes capítulo 9, versículo 7 diz assim: E dizendo a Jotão, foi este e se pôs-se ao cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz.
Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prefazam? E iriam lá botar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria lá botar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. A videira é Cristo. A videira verdadeira é Cristo. Porém a videira lhe disse: deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria lá botar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Agora, onde espinheiro tem sombra, aqui representa o inimigo das nossas almas. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então, no versículo 11 ele diz: porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e diria para lá botar com as outras árvores. Então é dentro desse aspecto que estamos fazendo um paralelo sobre o que Jesus ali ele falou em João capítulo 15, versículo 1, dizendo: eu sou. Aqui já traz a expressão de Jesus ele falando eu sou. A primeira vez que ele expressa a palavra eu sou, trazendo uma alusão do Deus do Velho, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando ele aparece ali a Moisés e Deus envia ali a Moisés, e Moisés pergunta o que ele ia dizer a Faraó, quem foi que o enviou, qual foi o Deus? E Deus disse: olha, Moisés, diga que o eu sou te enviou. Então Cristo aqui ele traz essa ideia, traz essa verbalização, dizendo: eu sou a videira verdadeira, porque as antigas eram falsas e meu pai é o lavrador. Aqui os discípulos estão diante desse vinhedo e sabem, né, que tem uma pessoa que cuida ali, que é o dono, e aqueles que lavram aquele vinhedo. Mas ele está dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então ele está se expressando como eu sou, e que o pai dele é o lavrador, que vai ter um papel importantíssimo dentro desse aspecto do vinhedo. O versículo 2 diz: todo ramo que está em mim e que não dá fruto, ele corta. Então veja, todo ramo, esse ramo aqui, iremos descobrir quem é, que está em mim e não dá fruto, o que é que ele faz? Ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, que é diferente, podar é diferente de cortar, para que faça o quê? Que dê mais fruto ainda. Então veja, a videira que nós estamos vendo aqui, ela é o centro. Observe que nelas estão ligados naturalmente os ramos produtores. Veja que o agricultor sabe como cuidar da vinha produtora. Observe que o tronco central é Cristo. E os ramos que ele está falando aqui são os elementos do seu reino, ou seja, as nações, Israel e a igreja. Então, nesse primeiro aspecto, nós temos um aspecto. Então, o ponto 1 desse primeiro aspecto é que não basta eu e você estar ligado nele.
mas é necessário produzir frutos. Veja que na pregação de João Batista, ele disse que era para que as pessoas produzissem frutos dignos de arrependimento. É necessário que você produza frutos dignos de arrependimento. Pois ramo algum viverá ligado à seiva da vide verdadeira, tomando de sua vida, sem produzir frutos. Então é necessário, se você está ligado na videira, aquele ramo, ele tem que produzir fruto. Ele não vai ficar se alimentando da seiva da videira e não produzir nada. Por quê? Aqueles discípulos estão olhando aquela videira ali, aquele pé de uva, e ele está vendo que os ramos que estão ligados ao tronco da videira, eles estão produzindo. Tem cacho de uva ali, mas talvez, quem sabe, do lado aquele ramo que está produzindo fruto, as folhas estão até verdes, estão até bonitas, mas não está produzindo fruto. E aí veremos o que é que o agricultor vai fazer com este ramo. Então não basta estar ligado nele, é necessário produzir fruto. Pois ramo algum viverá ligado à seiva da vide verdadeira, tomando da sua vida, ou seja, da seiva, sem produzir frutos. O ramo não poderá viver para seu proveito e glória, crescendo sem resultado, sem produzir uvas. Isso aqui é de extrema importância, amados e queridos irmãos. Por isso a importância de nós examinarmos a Escritura, a Palavra de Deus. É preciso você que está ligado à videira verdadeira, que é Cristo, se alimentando da sua seiva, você tem que produzir fruto. Você tem que dar fruto. Então veja, o ramo não poderá viver para seu proveito e glória, crescendo sem resultado e sem produzir uvas, porque a videira vai produzir o quê? Uva. Observe, se produzir uvas, permanecerá. Então veja, todo ramo que está em mim, que nós já falamos, as nações de Israel e igreja, que está em mim e não dá fruto, ou seja, está se alimentando da seiva da videira, da vida da videira e não dá fruto, ele corta. Então, para que você não seja cortado, você tem que produzir uvas para permanecer, ou seja, dar fruto. Não basta dar uvas. O segundo aspecto, os ramos devem ser limpos. A limpeza dos raminhos rebeldes, que são rivais dos ramos frutíferos, deve ser aplicada, pois eles recebem vida e são um problema para a produção. Ou seja, existem coisas dentro dos ramos que são aqueles ramos que vamos dizer assim, os raminhos rebeldes, algo em nossa vida que ali está crescendo e impedindo que se produza fruto. Então ele vai fazer o que? Ele vai podar. O agricultor, ele vai podar. Veja que a limpeza dos raminhos rebeldes, que são rivais dos ramos frutíferos, deve ser aplicada, pois eles recebem vida e são um problema para a produção. A limpeza das raízes que aparecem nos ramos são fontes de amargura e deve ser retirada. Então, muitas das vezes o Espírito Santo, ele vem podando, ele vem ali trabalhando na minha e na sua vida. Aqueles que estão ligados à videira, mas não dá fruto, ele vai cortar. Ele vai cortar, porque não adianta você estar ligado a ele e se alimentando da sua vida,
para a sua própria glória, para seu próprio benefício, né? É aquelas pessoas que ganham o mundo inteiro e perdem sua alma, então ele corta. Mas aquele que está produzindo, não é necessariamente só produzir, todo ramo que dá fruto ele poda, porque para que produza mais, retirando ali os ramos que está se alimentando da seiva, alguma área da sua vida, e que vai impedir de você produzir muito mais fruto. Então o terceiro aspecto dentro desse versículo 2 é que a limpeza requer corte. E às vezes pode ser dolorido, mas é necessário para que você permaneça nele e produza fruto. A limpeza requer corte e não terra. Essas raízes apregoam independência do tronco. Livre das raízes da amargura, o ramo, ele vai com certeza dar muito mais fruto para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Você quer produzir mais fruto? Permita-se ser podado pelo lavrador, pelo agricultor, porque Jesus é a videira e o Pai é o lavrador. Todo aquele que está em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Amém? Glória a Deus. Damos início aqui ao momento de examinação da Escritura do Evangelho de João, capítulo de número 15, e que você continue assim assistindo os nossos vídeos, porque iremos para a parte 2, onde iremos tratar do versículo 3, do versículo 4 e do versículo de número 5. Te aguardo, te espero e até o próximo momento examinando